Graça e paz, me chamo Érica, sou casada, mãe de 3 filhos, moro no litoral paulista, Praia Grande, e eu gostaria de contar o meu testemunho, contar um pouco da minha história, daquilo que o Senhor tem me feito viver, e vou começar contando todo o processo que eu passei no ano de 2021, no finalzinho do ano, para 2022, eu sempre leio a palavra do Senhor, uma palavra de direção, e o Senhor me deu uma palavra em Isaías capítulo 61. E aquela palavra maravilhosa, palavra de direção para aquele ano de 2022. E nesta palavra tem tesouros tremendos, e tem uma parte que é a base do meu testemunho, que está em Isaías 61, versículo 3, a ordenar aos que choram em Sião, que lhe dê ornamento por cinza, vestes de louvor ao invés de cinzas, alegria ao invés de tristeza. Esse foi o versículo chave de toda a minha trajetória que eu irei começar a contar agora. No 2022, eu fiquei grávida, de 2021 para 2022, ia ter meu filho. Já estava grávida quando o Senhor me deu esta palavra, já estava com 6 meses de gestação. Emanuel, o meu bebê, Emanuel Baru, que iria nascer em maio, só que em março eu fiz a última ultrassom, estava tudo bem com ele, tudo normal, não tive nenhum tipo de problema durante a gestação. E quando foi no finalzinho de março, meu bebê, ele mexia muito pouco. Fui na maternidade e a orientação médica era para mim voltar para casa, porque era natural o bebê ficar assim devido ao tamanho e o espaço pequeno. Tudo bem. Nesse dia que eu fui, Manuel mexeu muito pouco. Os médicos fizeram os exames, estava bem, e voltei para casa. Mas quando eu voltei, por ele continuar quietinho, mexendo muito pouquinho, nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria o que eu iria passar. Fui para a maternidade e quando as médicas foram colocar o aparelho no meu ventre para ver os batimentos cardíacos, não tinha mais. A gente não entendia nada, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu falei, doutor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E me mandaram para o hospital de referência. Eu fui no hospital perto de casa, mas como eu tenho convênio, me mandaram para um outro hospital com mais recursos. Eu fui. Chegando lá, foi constatado que o meu bebê estava sem batimentos cardíacos. E ali começou a minha trajetória de dor, de luto. E não sei dizer para você em palavras o que eu senti, porque só quem passou pelo luto de um filho sabe o que é isso. E foi constatado que estava sem batimentos cardíacos, né, através de uma ultrassom. E ali para mim foi o fim, né, de um sonho, de uma realização, de uma alegria, que eu estava esperando meu nenenzinho, tão esperado, meu terceiro filho. E meu esposo naquele momento falou assim, calma, ainda não é o fim, vamos esperar. E os médicos vieram falar comigo, falaram, Érica, vai ter que ser parto normal. Foi um desafio terrível, porque já é difícil você ter um parto natural, um parto normal, e ter um parto normal com um bebezinho já sem vida dentro de você. Mas assim, tudo, irmãos, o Senhor me deu vitória. Ele só não me entregou meu filho novamente, não me deu de volta, não ressuscitou. Mas Ele criou toda uma atmosfera para que eu pudesse ter um parto mais tranquilo possível. Em 4 horas de parto, o Emanuel nasceu. Em 4 horas de parto, Emanuel nasceu no dia 4 de abril de 2022. 3 dias antes de eu completar 38 anos, que eu faço aniversário dia 7 de abril. E meu esposo dia 17 de abril. Então foi algo terrível. Eu passei num luto
o dia do meu aniversário, o mês do meu aniversário, para vocês entenderem como a palavra do Senhor, ela se cumpre pautadamente. E vocês vão entender no final. E todo aquele processo de luto, meu filho nasceu 00:30, então nós decidimos sepultar ele no mesmo dia, foi sepultado às 16 horas do dia 4 de 2022. Na maternidade eu tive 2 surtos, né? Foi terrível porque é terrível, a gente fica em choque, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu falava, Senhor, o que está acontecendo, Pai? Por que de tudo isso, né? Não aquele porquê de questionamento a Deus, mas o porquê de toda aquela situação que eu estávamos vivendo. E assim foi, meu Emanuel partiu para a glória, partiu para o Senhor, foi conhecer Jesus primeiro que eu. E ali o meu luto começou, foram dias de muita dor, de muito luto. E com meus 2 filhos foi muito difícil, as crianças aceitarem, o irmão tão amado e tão esperado. E eu comecei nesse processo do luto a escrever, né? Não posso deixar de dizer a bondade de Deus. A gente fala do luto porque o luto, o Senhor já havia falado que eu iria passar, mas eu não tinha me atentado na palavra, que eu iria passar pelo luto. Mas o Senhor iria fazer algo sobrenatural lá na frente. Mas os dias do luto eu passei. Eu enfrentei toda a minha família. E durante esse período do luto, eu comecei a escrever, o Senhor me visitava toda manhã com a palavra. E no dia 7 de abril, no dia do meu aniversário, tinha muito leite, esvaía leite de uma forma muito grande, eu sempre amamentei. E nesse dia eu falei com o Eterno, eu falei, Senhor, me dê uma palavra, Senhor, eu nunca mais vou ter aniversário. Na oração do secreto, Senhor, eu não vou ter mais aniversário, porque dia 7, meu filho, há 3 dias sepultamos e não vai ter mais comemoração. E falei, Senhor, nunca mais eu vou ter aniversário. Por que, Senhor, tudo isso? E a palavra que o Senhor me deu foi Jeremias 33, fala restauração de Israel. Fala sobre promessa de alegria, paz em meio à tribulação. E eu anotei na minha Bíblia, dia 7/4 de 2022, eu separei aquela palavra como palavra de direção, uma palavra rema, e guardei no meu coração. E passou-se os dias, passou-se os tempos, guarde isso, aquela palavra do dia 7/4, que o Senhor iria me dar uma alegria, uma promessa de alegria. Foi exatamente dia 7/4 de 2022, no dia do meu aniversário. E eu guardei. Então, vivi meus dias de luto, e quando foi um dia, eu trancada no quarto escuro, em pranto, sozinha, eu fiz mais uma oração no secreto. Eu falei, Senhor, eu queria tanto ir para um lugar que eu pudesse ser ministrada, que eu pudesse entender o que aconteceu. Porque só uma ressalva, eu já, como eu falei, tenho 2 filhos, né? Eu tive o primeiro parto da minha filha, da Sofia, foi um parto muito difícil, muito traumático, eu quase morri. Eu tive muitos problemas durante o parto da minha filha. O Senhor colocou a mão e eu sobrevivi. No parto do meu segundo filho, do Ezequiel, da mesma forma, eu tive atonia uterina, é um mal que acomete 30% das mulheres brasileiras, e o útero para de contrair, eu tive taquicardia, quase também morri, mas sobrevivi. Eu não entendi. No terceiro parto do meu filho Emanuel, tive o óbito fetal, perdi meu filho. Então eu não entendia por que os meus partos eram tão complicados. E muitas pessoas vinham falar comigo, né? Quando você não quer ouvir, mas tem pessoas que sempre vêm para tentar bater mais a sua fé, mais do que você já tá, né? Nossa, Érica, quantos partos difíceis, só partos difíceis você já teve. E era assim, eu não entendia por que isso. Os 2 partos difíceis e o terceiro aconteceu uma morte. E eu falava com o meu Senhor, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu queria entender. E nessa oração do secreto, pedindo um lugar para eu ir, né? Um lugar que mudaria para sempre a minha história. E nessa oração eu falei com Deus
que queria ir para um lugar onde eu pudesse ser ministrada. E uma pastora amiga minha, na mesma semana, me mandou uma mensagem e falou: Érica, tem um lugar pra gente ir. É o Silk, em Monte Oreb. E Cesário Lange. Eu falei: sério, pastora? É ministração, é seminário, vamos? Eu falei: vamos. E ali começou um processo, outro processo. E porque para o destino que a gente vai chegar existem processos dolorosos, né? Processos difíceis, porque Deus já sabe o nosso final. E foi muito difícil para me fazer a inscrição, foi quando eu conheci a pastora Tânia Teresa. Quero louvar e engrandecer a Deus pela vida da pastora Tânia Teresa, que me incentivou de uma forma muito especial. Ela me mandou várias mensagens: Érica, não desista, Érica, vai pro Silk, Érica, o Silk vai ser um divisor de água na tua vida. E pastora Tânia me mandava mensagens de perseverança, e eu me senti muito segura, que eu falei: a palestrante tá me dando essa força, esse feedback, eu vou. E eu fui pro Silk. Foi muito difícil para me chegar no Silk, eu tenho que contar essa parte, né? Para me chegar no Silk eu tive muitos processos também. Eu não consegui pegar o translado, nós acabamos perdendo, eu e uma irmã que estava comigo, a Lívia, de Fortaleza, e ficamos, né, para trás e tentamos pegar um táxi para tentar alcançar o ônibus, não conseguimos porque o táxi quebrou no meio da Castelo Branco. E fomos parar no posto de gasolina em Limoeiro e já era às 18 horas e fizemos uma oração: Senhor, precisamos chegar no seminário, é às 20 horas, Pai. Mande alguém para nos ajudar. E nesse momento nós não iríamos desistir de voltar para casa, porque nós tínhamos um destino para chegar. E aí apareceu um motorista e nos levou até Silk, até o seminário. Chegamos às 20 horas em ponto. E o que era para ser de dor, porque para chegar foi muito difícil, Deus tornou em bênção, né? Fiz muitos amigos, muitas conexões, porque muitos queriam conhecer, né? A Érica, nossa, que perseverou para chegar, foi tantos embates, tantas orações, o povo do ônibus orava por nós e nós conseguimos chegar no Silk, para a glória de Deus. Foi algo que o Senhor fez também tremendo. O Senhor nos deu a vitória em meio à guerra, né? Porque só tem vitória quem passa por guerra. E fomos pro Silk. E no Silk, irmãos, eu aprendi sobre algumas coisas. Por que existe a morte prematura? E a morte prematura é em decorrência de abortos. Eu nunca fiz aborto. Eu, Érica, nunca fiz aborto, graças a Deus. Mas tem histórico de aborto na família. Minha mãe fez um aborto, eu não sei exatamente quantos anos, mas antes de mim, ela fez um aborto. O bebê tinha pouco tempo, ela tinha um bebê de pouco tempo. E se ela tivesse uma outra gravidez, isso ela falando para mim, explicando, ela poderia morrer. E ela justificava, ela não entendia, ela não sabia, né, da magnitude do pecado que é o aborto. E ela fez esse aborto e durante muito tempo eu não sabia, e ela me contou, eu vim saber depois, né, que ela tinha feito esse aborto desse bebê. E eu entendi no Silk o que aconteceu quando se faz um aborto, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 4ª geração. Eu entendi que estava me alcançando aquela perseguição espiritual. Por isso que eu sempre tive partos traumáticos e difíceis. Havia uma perseguição de morte sobre a minha vida. Me perseguia. E, infelizmente, né, por essa legalidade, eu há muitos anos na igreja nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aconteceu. E eu pude entender o que tinha acontecido. Hoje eu tenho essa cicatriz. Quem é mãe de um bebê que se partiu sabe como é doloroso, como é difícil. Mas eu pude entender o que aconteceu. E com ela nós fizemos uma aliança. Ela se arrependeu, ela pediu perdão. Se arrependeu e foi curada e foi liberta para a glória de Deus. E mais do que isso, eu, Érica, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Após o Silk, irmãos, eu engravidei. Voltei, e logo em seguida, no dia 14 de agosto, descobri, o Silk foi em julho, e no dia 14 de agosto descobri que estava grávida de um menino. E Deus é tão perfeito, que o Senhor já estava preparando uma surpresa para mim, e eu não sabia o que ia acontecer.
porque eu tinha 4 meses que eu tinha perdido meu filho, eu não programei essa gestação. E esse bebê não foi planejado por seres humanos, por mim, pelo meu esposo Cleiton. Ele foi promessa e cumprimento de uma palavra profética. Sim, Isaac é o nome do meu filho. Isaac é cumprimento de uma palavra profética. Pois o Isaac, ele nasceu 1 ano depois, exatamente no dia 4 de abril de 2023. No mesmo dia do luto, o Isaac nasceu, a minha alegria. E foi algo sobrenatural, extraordinário que o Senhor fez. Eu não sabia, nem nos meus maiores sonhos ia imaginar que o Senhor iria fazer isso. O Senhor antecipou a cesárea. E não foi nada pago, foi plantão, irmãos. Foi os mesmos médicos, os mesmos enfermeiros que fizeram o parto. Foi a mesma equipe. Deus me levou no cenário da dor para mostrar e cumprir a palavra. No lugar da vergonha, você vai ter dupla honra. No lugar da tua dor, você vai ter alegria. No lugar onde você teve a desonra, o lugar onde você foi terrivelmente massacrada, que foi onde eu perdi meu filho, tiraram meu filho sem vida, foi o mesmo lugar que eu trouxe meu Isaac. No mesmo dia, os médicos não entendiam, os médicos glorificaram a Deus, não entendiam como que pode, o mesmo dia, irmãos, foi algo assim sobrenatural, e a palavra do Senhor se cumpriu. Louvado seja Deus. No lugar do luto, trarei festa, trarei alegria, e a palavra do Senhor se cumpriu. E hoje eu posso dizer e entender tudo o que eu passei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor seja honrado e exaltado. Existem leis espirituais e nós precisamos entender, resolver, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida quando você resolve entender sobre o que aconteceu com os teus antepassados. Se existe legalidade de aborto, você, mulher que está me ouvindo, que não consegue engravidar, às vezes pode ser em decorrência disso. Existe uma lei, a lei da herança, e você pode ser curada e gerar a partir de uma confissão. Louvado seja Deus. Então procure o seminário Silk, vai ser um divisor de água na sua vida como foi na minha. E hoje eu posso dizer que sou mãe de 3 vivos que estão aqui, e o meu Emanuel está na glória. Em breve eu vou ver. E eu posso dizer com toda a minha alegria no meu coração, Deus tornou o meu luto em festa. E aqui está o meu Isaac, cumprimento da palavra profética, ao qual o Senhor cumpriu na minha vida. Após 1 ano, nasceu o meu bebê alegria, ao qual eu chamo meu bebê riso, dia 4 de abril de 2023, o dia que o Senhor interrompeu o meu luto e me entregou, ele até riu, e me entregou essa alegria, me entregou esse presente e tornou o meu luto em festa. Por isso eu louvo e agradeço ao meu Senhor e contarei às nações todas as suas maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvado seja Deus. Eis aqui o meu Isaac,